Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos no Espaço Aion, aqui no espaço do Morim, do Felipe Morim, na sala dele, aqui na Anita Garibaldi, onde ele trabalha, né, faz os treinos com seus clientes. Né? E a gente veio conversar com o Morim sobre saúde integral dentro do treinamento de força baseado em velocidade. Então, vou dar um oi para o Morim e vou falar sobre o currículo dele. Oi, Morim. Bom dia, boa tarde, boa noite. É a hora que vocês assistirem. Obrigado pelo convite e espero que vocês possam desfrutar dessa conversa que a gente vai ter agora. E vamos sim. Bom, então assim, o Morim, deixa eu achar aqui o currículo dele que estava na mão aqui. Ele é coordenador da pós-graduação em novas tendências do treinamento de força, preparador físico de atletas de alto rendimento, atuando em mais de 15 modalidades esportivas como futebol, futevôlei, tênis, triatlo, corrida de rua. Tem uma experiência em ciclo olímpico, com participação no último ciclo olímpico do atleta Guilherme Toldo, da esgrima. Especialista em preparação física de alto rendimento, em Moscou, Rússia. Estágios internacionais na Espanha e na Itália. Contribuição direta para a classificação olímpica e acompanhamento nos Jogos Olímpicos de Paris. Consultor de treinadores de atletas internacionais, especialista em Velocity Based Training. Bom, antes da gente começar a conversar, quer dizer, deixar o Morim falar, fazer algumas perguntas para ele, eu quero fazer um depoimento que em 2024 eu rompi o menisco medial do joelho direito. Foi um rompimento total, uma ruptura total. Eu estava treinando para uma meia maratona e eu tinha indicação cirúrgica, eu decidi não fazer cirurgia. Então eu segui dentro de cuidados que isso já fazem parte da minha vida. E os cuidados então foram com tratamento com fisioterapia, né? Cuidado com a alimentação, com rotina de sono reparador, com vitaminas, minerais, né, que foram suplementados, com meditação, visualização, e eu procurei o Morim, né, porque ele já tinha anos atrás feito um treino para mim para correr uma maratona, em que eu fui super bem, assim, dentro dos meus parâmetros, óbvio, né, mas daí eu procurei o Morim para ele fazer um treinamento de força. E ele me passou isso, né, esse treino de força, e que eu fiz em casa, porque, enfim, eu tenho alguns recursos em casa. E em 2 meses eu já comecei a dar umas pequenas corridinhas, em 6 meses eu já estava correndo, e o ano passado eu corri a meia maratona, super feliz, dor zero, desconforto zero. Então, assim, né, trazendo uma frase do Nietzsche, né, o que não me mata me fortalece, eu coloco aqui para o Morim, né, dentro de um conceito do antifrágil. Nosso corpo é antifrágil? Então, ainda bem que eu li a respeito um pouquinho para onde ela queria chegar, assim, para não me pegarem de surpresa logo na primeira. Né? Então, a grande questão, o corpo ele é dose e resposta. Então, eu acredito que onde a gente mais peque dentro de um processo de treinamento é não entender que tudo é carga. Então, se a Valéria faz um plantão, é carga. Tudo é carga de treinamento, não só o treinamento em si. E quando a gente entende o processo, começa a entender o processo como de forma mais macro, a gente começa a entender, pô, ela dormiu, ela se alimentou bem, ela está com algum problema pessoal ou não, ela está muito feliz. Isso tudo influencia direto no treinamento. Aliás, no dia a dia, seja no trabalho, seja no treinamento, enfim. Então, a carga, a gente tem que entender como tudo que acontece até resultante treino, vamos dizer assim. Então tudo isso vai influenciar de maneira positiva ou negativa, vai gerar uma transferência ou uma interferência. Então, o corpo é antifrágil até um certo ponto. Eu ficaria no meio termo dessa corda bamba. Ele precisa de estímulo, sim. O problema é que a gente associa muito o mais ao melhor. Tá? Então, dentro disso, usa até um artigo de Otto e Carpinelli da Universidade de Nova York, um artigo bem antigo, mas tem um parágrafozinho muito certeiro e preciso, onde eles dizem que existe pouca evidência científica e nenhuma base fisiológica para sustentar a ideia do que mais é melhor. Então, olha que interessante. Então, quando a gente pensa em processo, eu preciso treinar mais. Mas aí o corpo se torna frágil, na maioria das vezes. Eu preciso treinar melhor, eu preciso ter uma rotina melhor. O que tu disseste agora há pouco? Higiene de sono.
meditação. Então, tudo isso envolve o treinamento. Não só o treino. O treino do Morim é muito bom, é muito bem planejado, tem uma sistematização adequada, tem tecnificação, que é a gente responder uma pergunta. A gente não pode começar um processo sem responder a uma pergunta, sem ter uma pergunta para responder. Então, a gente fica à mercê da aleatoriedade. Então, essa é a situação mais importante dentro do processo. Tecnificar ele. Como a gente vai fazer e por que a gente vai fazer ele. Tá? E respondendo se o corpo é antifrágil ou não, até um certo ponto ele precisa do estímulo. Eu preciso de compressão para nutrir osso, eu preciso de compressão para nutrir minha coluna, então eu preciso. Então até eu brinco assim, recuperação de pós-cirúrgico de coluna, sabe como é feita? Depois de determinado momento o sujeito vai saltar. Mas como assim? A coluna? Sim, ela precisa ser exposta. Mas a grande questão é o quanto ela deve ser exposta. Então, nosso corpo, por meio do treinamento de força, ou por treinamento específico, a modalidade que é a corrida, quantos corredores têm fratura por estresse? Porque ele é frágil. Mas desse caminho ele se fortaleceu, mas a gente cruzou uma linha, a gente chegou num determinado momento que mais não foi melhor. Então, até um certo ponto, a gente é antifrágil. Mas se a gente não dosar, se a gente não quantificar, se a gente não tiver métricas para saber se está indo para o caminho certo ou não, aí ele acaba quebrando. Quando tu passou aquele treino para mim, eu disse, mas só isso? Tipo, eu fazia o treino e disse, mas tem mais, eu posso mais, mas era só aquilo. Né? É um paradoxo, assim, né? É uma roda a ser quebrada, na verdade, né? Então, essa é uma situação muito interessante. Muitas pessoas pensam que são experientes porque elas frequentam a academia há muito tempo. Mas isso não as torna experientes, elas tornam uma frequentadora da academia. Até mesmo o corredor que corre há muito tempo, ele não é um corredor experiente porque ele faz aquilo há muito tempo. Se ele faz aquilo de forma desordenada, ele é um corredor que está sempre quebrando. Ele é quase o cachorro em volta do rabo ali, quando está tentando ficar. Então, voltando para aquilo, que a gente conversou, o mais nem sempre vai ser melhor. O sujeito que vai ter que fazer mais, via de regra, ele vai ser o sujeito que é muito experiente, muito treinado. O cara que não quebrou o ciclo dele, ou seja, pegando o exemplo da academia, vou à academia há 6 anos, mas principalmente nós no Sul, o cara para em dezembro e volta em março. Então, esse cara não é experiente, esse cara começa do zero todo março. Essa é a situação. Né? Então, é uma regularidade. Você precisa ter constância. Você não tem escolha. Você está abraçado ao processo. Você tem que. Você não pode abrir mão dele para você realmente se tornar experiente. Então, aquele cara, aquele indivíduo que vai precisar treinar mais, é aquele indivíduo que está submetido ao processo por muito tempo, 2, 3 anos, 4 anos, sem falhar. Aí sim ele vai pensar em treinar mais, mas ao passo que ele aumentar essa capacidade de conseguir trabalhar dele, vai chegar um determinado momento que ele também vai ter que reduzir para poder continuar evoluindo. Então esse período, esse processo que a gente realmente vai precisar treinar mais, ele é muito menor do que a gente imagina. Porque a gente começa a ficar muito adaptável e gerar mais estímulos, ou seja, regar demais uma planta afoga ela também. Esse é um bom resumo para essa primeira partezinha da nossa conversa, poderia dizer. Então é um fluxo, na verdade, tu segue um fluxo. Segue um fluxo. Né, que ele vai se modificando ao longo do tempo. Exatamente, a gente vai aumentando essa capacidade de produzir trabalho, mas ela é muito mais lenta do que a gente precisa. Imagina, melhor dizendo. Então, quando a gente fala em força, a gente esquece a resultante da força, é massa e aceleração. Então, daqui a pouco o cara que está usando um monte de peso e não acelera nada, uma barra, ele vai ter uma resultante de força menor que aquele cara que usa uma carga moderada e usa de mais velocidade perante a ela. Então, nem sempre mais massa é a única maneira de eu adquirir mais força. Então, é outra coisa que tem que ser quebrada e que quando a gente para pensar um pouquinho, mas é óbvio, eu aprendi isso na 7ª série, ou deveríamos ter aprendido. Então, faz todo sentido a partir do momento que a gente traz isso para dentro do treinamento e executa isso, né, principalmente. Seguindo, assim, né, te pergunta se esse treinamento de força que a gente está conversando, eu ia perguntar, mas eu acho que tu quase respondeu, ele é apenas para atletas? Ou qualquer pessoa pode se valer dele? Então, essa é a pergunta que eu mais recebo quando eu estou em situações como essa, gravando alguma coisa e falando para o público em geral, né? Treinar bem é para todos. Então imagina, né? Um idoso que tem uma marcha abaixo de 2 metros por segundo, ele tropeça, cai e morre. Sim. Esse é o maior problema. A gente vai viajar, tem um idoso no grupo, precisa adaptar toda uma viagem, porque a marcha dele é lenta. Então, como esse indivíduo vai melhorar essa capacidade de aplicar força contra o solo? Aplicando mais força em menos tempo, usando de velocidade, como é que eu posso dizer, não é? Pode parecer lento aos olhos dos outros, mas a minha intenção de mover ou de se movimentar tem que ser a máxima. Isso vai me fazer com que eu consiga gerar mais força. Então,
O que acontece com o público em geral? O fisioterapeuta recebe idoso, o treinador recebe idoso. Vamos fazer 15, 20 repetições. Você deixa ele muito tempo exposto a uma ação. A tendência é que ele perca essa capacidade de gerar força. Então, você vai gerando força, a partir do momento que você vai gerando força, vai passando o tempo, vai caindo essa capacidade de gerar força. Isso é meio óbvio, assim, eu estou tentando aplicar força contra uma ação, eu não corro 100 metros na mesma velocidade que eu corro 42, então eu perco a capacidade de aplicar força e eu vou ficando mais lento. Então, ao realizar inúmeras repetições com o idoso e não expor ele a tentar usar a máxima intenção de se movimentar, a gente acaba tornando o indivíduo mais lento que ele já é. Por quê? Porque ele vai tropeçar quando ele vai levantar do sofá. Quando ele tem que se deslocar rápido e tem que levantar a perna de forma rápida, ele não consegue. Então a gente treina o quê? De forma antagônica aquilo que ele precisa. Que é levantar aquela perna de forma rápida, que é sair de uma cadeira, de se agachar para pegar um netinho, alguma coisa dessa magnitude, um objeto, enfim. Então a gente vai na contramão e em vez de estar ajudando ele, muitas vezes a gente acaba prejudicando. Então, ou seja, monitorar o treino pela velocidade, usar a velocidade, ou seja, a velocidade a gente tem que entender como uma máxima intenção de executar uma ação. Pode parecer lento, não tem problema. Isso é um diagnóstico, vai depender daquilo que você estiver fazendo. Obviamente, se uma carga estiver pesada, você vai mover ela de forma lenta. Só que a sua intenção de mover a carga ou de executar uma ação tem que ser a máxima possível. Porque aí sim, se a gente está treinando força e quer melhorar a nossa força, a nossa aceleração tem que ser a máxima para que ela resultante ser o máximo explorado possível. Se eu não faço isso com a maior intenção, eu deixo de explorar aquele gesto ou aquela carga, o potencial daquele gesto ou aquela carga que tem a me oferecer. E agora tu falando do idoso, né, um tempo atrás, assim, a preocupação maior era com os ossos, né? Como se o osso, por si só, ele sustenta o corpo, né? Então, isso é uma coisa, foi uma mudança que teve, né, até dentro de uma visão, digamos, leiga, assim, né? As pessoas começaram a se dar conta, não, tu precisa de músculo, né? Precisa de músculo para manter uma sustentação, né? E tu precisa de músculos e de maneira que esses músculos sejam desenvolvidos de uma forma funcional. Então, eu uso sempre o mesmo exemplo. Vai pegar um bodybuilder, tem um muito famoso no Brasil aqui. Eu não acompanho muito, passou minha fase de acompanhar esse universo. Até ele mesmo fala nos seus podcasts, acabei vendo umas entrevistas dele, que é o Cariani, o nome dele. Esse cara foi jogar um jogo com o Neymar. Jogo beneficente, início de ano. Esse cara é um cara muito forte, carrega muito peso, mas ele não tem função nenhuma. Ele não consegue se locomover. Ele mesmo brinca com isso. Nosso esporte não serve para nada, só para ficar grande. Então a questão é, o volume muscular ele não é relacionado a uma boa função. Mas a gente precisa de músculos para ter uma capacidade de gerar essa função. Só que o grande diferencial, quando a gente fala nesse tipo de controle, no treinamento do jeito que a galera que trabalha dessa forma enxerga o treinamento, é você ter uma hipertrofia, desenvolver músculos de uma maneira funcional. Tá? Então, usando a velocidade, usando gestos que vão imitar a vida real, funções, padrões de movimento. E quando a gente compara esse cara conosco, por exemplo, a gente vai correr melhor que ele, a gente vai saltar melhor que ele, a gente vai levantar do vaso mais rápido que ele, e é um cara que carrega muito mais peso que nós. 3, 4, 5 vezes mais, acredito. Mas é quando a gente precisa fazer uma força num curto espaço de tempo, esse sujeito não tem essa capacidade. Porque, na verdade, tudo isso tem que ser para a vida, né? Exatamente. Então, a gente direciona esse treino não só para o atleta e para o rendimento, é para você adquirir mais função. Então, por isso, aplicar ao máximo de tensão no gesto e obter uma hipertrofia por meio desse tipo de ação é mais benéfico, porque os músculos vão responder de uma maneira diferente em ações de curto espaço de tempo. Que é onde, desculpa, entre aspas, é onde a merda acontece, quando a gente erra nesse tipo de ação. Se for fazer uma caminhada longa e num terreno plano, dificilmente você vai ter um acidente. Mas se aquele objeto está fora do lugar, você vai buscar ele de forma rápida, sai de um banco, levanta sem prestar atenção, e não tem uma capacidade funcional boa, a chance de tropeçar aumenta. Então é aí que a coisa acontece. Até mesmo, vai subir, vai viajar. Pô, escada de avião, do jeito que está a aviação e os aeroportos hoje, é um desafio. Não sabe, o aeroporto de Congonhas, Guarulhos, super lotado, você vai pegar um voo, você não sabe nem como vai, você vai pegar um ônibus dentro do aeroporto para ir até o avião, você tem que subir no ônibus que é alto, depois você sobe uma escadaria para entrar no avião. Se você não tiver função, você já dá trabalho para um monte de gente se você não cair e não perder sua viagem. Então imagina, em detalhes mínimos, a falta de desenvolvimento
de função motora, de uma capacidade de aplicar a força no curto espaço de tempo, pode nos impedir de uma viagem, pode nos causar um acidente, pode atrapalhar a viagem dos outros. Imagina, eu estou subindo uma escada, cai, me quebra, nós estamos indo viajar, tu já não vai viajar, ferrei a tua viagem. Ou se é um médico que precisa operar durante muito tempo, o cara vai estar desgastado se ele tiver um treino inadequado, se ele não tiver a capacidade de sustentar o próprio corpo. Então, a gente precisa desenvolver músculos, mas de uma maneira que seja funcional, não como o bodybuilder tradicional. Volume, volume, volume. Isso não é o melhor caminho para a gente ter uma funcionalidade adequada. Pode ser o melhor caminho para ter mais músculos, esteticamente ficar mais bonito, se essa pessoa entender que isso é ser mais bonito. Sim. Mas que é outra conversa. É um parêntese grande. Agora eu te pergunto assim, existe uma idade mínima e máxima para essa prática, digamos assim, e qual idade que tu recomenda para iniciar uma prática esportiva? Pois então, a prática esportiva vai depender muito da modalidade, eu acredito. Então, sendo generalista, eu comecei a jogar futebol com 6. Muitos meninos, e agora meninas também, né? Tá aumentando cada vez mais, isso é muito legal. Começam essa prática esportiva cedo. Alguns esportes têm um início mais tardio, mas 6, 8 anos você pode começar a prática esportiva, não vejo problema nenhum. E pensando em treinamento de força, ele assume um caráter mais lúdico, de aprendizado. Já é possível fazer, eu recebi um menino de 8 anos semana passada aqui. Eu vi um vídeo. Muito legal, o Joaquim, capacidade motora absurda para a idade, se movimenta muito bem, não precisa ensinar quase nada a ele. Muito legal, vamos ver como vai desenrolar esse trabalho até. Mas não pode ter aquela cobrança de uma sobrecarga elevada, tem que ser um trabalho muito conservador, que envolva componentes lúdicos também, mas nada impede ele de começar cedo. Um trabalho de deslocamento, uma criança vai para um parque, hoje elas não vão mais, infelizmente, né, de forma geral, mas, na minha infância, subia em árvore, você salta, por que você não pode reproduzir isso dentro de um ambiente controlado? Pode. E também eu acho uma coisa importante até do que tu estava falando antes, né, porque quando tu está ensinando, aprendendo, né, quem está aprendendo e tu ensinando, porque tu está, de certa forma, trazendo uma consciência para o corpo, né? Claro. Porque a pessoa tem que se dar conta de que quanto ela tem que, né, como é que ela tem que pegar o aparelho, como é que ela tem que se movimentar, né? E isso vai justamente o contrário de tudo que a gente vive, né? Sim, entendi. A gente tende a sentar, se escorar, se acomodar. E só jogar o corpo e tu não pensa no que tu tá fazendo, né? Exatamente. E ali tu tem uma consciência corporal, né? Tu vai precisa, adquirindo, exatamente, né? Tu aumenta o teu repertório motor, isso é importantíssimo pro longo da vida. Essa semana eu estava conversando com, além de teus atletas, eu tenho um pessoal mais velho que está há muito tempo comigo, então até não adquiro tantos idosos na minha sala, mas os que eu tenho estão há muito tempo já, coisa de 10 anos pelo menos. E a primeira geração vai chegando aos 70, 75 anos, realmente com muito tempo de treino. E é impressionante receber um idoso de 70 anos e comparar com o que já está treinando há 10 anos. Então, 10 anos. Então, o idoso que tem 72, 73, tu observa ele igual a quando ele tinha 55, 60. Louco, né? Mecanicamente falando, né? Claro, vai ter mais uma ruguinha aqui, vai ter o cabelinho branco, mas funcionalmente ele faz as mesmas coisas. Se não faz, melhor. O que chega com 70 inativo, parece que tem 150 anos já. Então é uma Ferrari e um Fuca e as pessoas têm a mesma idade, até composição corporal semelhante, então antropometria semelhante, mas funcionalmente são totalmente diferentes. É absurdo, assim. Então a minha geração de professores tá tendo em mãos, aqueles que fizeram bons trabalhos, de poder observar a primeira geração real que está se movimentando, e que está se movimentando há muito tempo. E isso é muito interessante, ver que a gente pode executar tarefas, ter uma vida ativa durante quase toda a nossa vida, praticamente. Né? Se dá nenhum acidente acontecer no caminho, mas o rumo da vida nos leva muito mais longe hoje. Né? Então, você tem alunos de 70 e poucos anos, 70 anos, começando a jogar beach tênis, correndo, depois dos 65, 70, começar a fazer coisas que seriam inimagináveis. Isso é muito interessante. Isso é trazer vida de novo às pessoas. Né? Então, elas têm uma agenda totalmente ocupada, mas de tarefas
relacionados à saúde. À saúde. Não tem pilates, tem o yoga, tem o treinamento de força, tem agora o pickleball, que é uma modalidade de raquete, não. Tem o beach tênis, vai correr. Isso é magnífico, né? Saber que as pessoas vão ser funcionais durante mais tempo, exatamente. É uma independência. É. Te pergunto assim, até a gente já falou um pouquinho, tu falou, né, um pouquinho das condições que são levadas em consideração, né, para, enfim, de tudo assim, para a prática esportiva, né, se existem outros meios que vão associar, e tu falou do sono, né, da alimentação. Claro. Então, o grande X do esporte, do rendimento moderno hoje é qual a interação do treinador com as ciências de apoio. Então, isso é algo que é pouco explorado. Se fala muito em multidisciplinaridade e tal, mas na verdade dentro do contexto do rendimento é cada um por si. Cada um puxa para o seu e pouco se enxerga o processo como um todo. Então tem até um videozinho no Instagram que eu fiz esses tempos, que foi um corte da aula da pós, onde eu digo que o corpo é um ecossistema. Então ele anda integrado. Então, se a Valéria estiver rendendo menos no treino específico dela e eu não soube que a nutricionista cortou, sei lá, pela metade o carboidrato dela, eu vou olhar para tudo que é lado e não vou entender o que está acontecendo. Porque o rendimento dela caiu. Mas o treino está todo planejado, está tudo amarrado, ela fez tudo. Mas onde as coisas entram? Onde as coisas se conectam? Então eu preciso que a nutricionista faça o trabalho dela, te forneça energia de forma adequada para eu cumprir com o meu papel e com o teu treinador de corrida ele possa fornecer a planilha dentro daquilo que ele planejou. Então as ciências de apoio têm que estar alinhadas. Né? E outra, vai ter um volume adequado. Quando for para o André fazer a tua parte de fisioterapia, que também as coisas estejam alinhadas. Então eu preciso que o André faça as coisas bem, que a nutricionista te dê carboidrato, que o teu treinador respeite o teu corpo para eu poder fazer bem o meu trabalho. Então isso falta muito dentro do processo. Né? Falta muito no sentido da ciência de apoio, de um entender minimamente o trabalho do outro e de um também saber respeitar a hierarquia que inúmeras vezes um vai ser mais importante que o outro dentro do processo. Eu até brinco com as nutris que treinam aqui, que ninguém é mais importante que o nutricionista no dia da tua prova. Eu já fiz a minha, eu te deixei vivo para fazer a tua prova. O teu treinador de corrida te preparou para poder executar uma prova adequada. Mas se tu errar na quantidade de carboidrato, do gel, enfim, ou tu não se tratar bem, acabou a corrida. O trabalho do treinador de pista específico foi perfeito, o meu foi perfeito, tu fez tudo de forma correta, não ficou doente, dormiu bem. No dia da prova tu esqueceu o gel. Acabou. Então a ciência de apoio ao ecossistema, está tudo interligado. Não adianta eu ir muito bem em algumas situações e muito mal em outras. Vai dar merda. Então, vai quebrar. Então, as coisas são interligadas. Em alguns momentos de um processo, a hierarquia se alterna. Uns têm mais relevância que outros. E os profissionais têm que entender isso também. Às vezes, o papel de um profissional dentro de um período do treinamento é só sustentar o processo. E isso é muito importante também, sustentar o processo é muito importante. Porque isso que tu falou, assim, a questão assim, que eu vejo que não é, tipo assim, não é uma importância de ser melhor, mas é uma importância realmente naquele momento, né? Isso, tu tem prioridade. Exato, é a prioridade. Então, vai ser prioritário em determinada fase. É isso, então dentro do processo, se o treinador específico de corrida, ele vai precisar aumentar muito o teu volume, eu tenho que entender que eu não posso aumentar o meu aqui. Vai dar conflito. Eu tenho que me adequar à necessidade dele. O esporte, tu vai procurar o Morim porque o teu principal foco é correr melhor, não ser a campeã do mundo e levantar peso. Sim. Então eu tenho que entender que quando estiver treinando mais, eu vou ter que treinar menos. Simples assim. Então a gestão da carga, a dança das cadeiras, né, a montagem do quebra-cabeça é uma arte muito interessante. E muitas vezes eu recebi atletas que vinham de outros treinadores, de força e tal, que a maior dificuldade que eles tinham é o meu treinador não entende que minha modalidade é mais importante que o treino dele. Então é hora de tu só deixar o sujeito vivo. Essa é a tua tarefa. Entregar ele vivo. Não fazer, preciso bater minhas metas, preciso fazer que ele bata um recorde de peso. Não é assim que funciona. Então é o ecossistema. Se as ciências de apoio não estiverem conectadas e cada um não entender o seu papel em cada parte do processo, a coisa não acontece. Assim como, de modo geral, os outros treinadores, os outros sujeitos envolvidos dentro de um ecossistema não entenderem um pouquinho do papel do outro,
eles também não vão ajudar no processo. E tu chega a fazer assim, fazer contato, né? Tu tá com um atleta, daí tu faz contato com a nutricionista, que tu tá percebendo alguma coisa, esse cara tá assim, tu chega a discutir assim? Então, ou não? felizmente a maioria dos que estão aqui, os seus treinadores também acabam treinando aqui. Tem muita situação que acontece isso. Então eu não preciso ter tanto diálogo. Às vezes dentro dos futebol é meio mais complicado, sabe? Tem mais vaidade. Então os treinadores específicos não entendem que estão errando na carga de treino que estão gerenciando. Aí se vão observar algum dado de GPS, eles não conseguem entender que por mais que eles usem a ferramenta, aquilo, como é que eu posso dizer? Essa diferença de carga de trabalho de uma semana para outra tá grande, então às vezes é hora de tirar o pé. Então, como o emprego está em jogo desses profissionais, às vezes ele tem que dar mais treino para mostrar serviço, com medo de perder o emprego, e na verdade só tem um prejudicado, é o atleta. É isso que eu ia dizer, porque na verdade fica um jogo em torno e tu não vê o atleta em si, né? Exatamente. Ou, enfim, o teu cliente aqui, assim, então acontece, que é o principal. Então, exatamente. Então acontece isso, tu está olhando as métricas, tá observando, o indivíduo está aparentando um declínio de performance, ele está com fadiga, e tu avisa, vai quebrar. Tu só informa, vai quebrar. Então, por isso que os outros têm que estar muito conscientes dentro do processo. Eu até brinco, principalmente com o pessoal do triatlo. A minha vantagem sobre os outros profissionais é que eu entendo um pouco mais, eu me preocupo em entender um pouco mais do processo dos outros do que realmente eles do meu. Então, dentro desse contexto, eu também tenho a capacidade, por fazer análises em tempo real e de forma constante, de poder tirar o pé e preservar o sujeito na hora que precisa. Então isso aí me traz uma vantagem muito grande em relação aos demais profissionais envolvidos dentro desse processo. Isso então também faz com que o atleta, de forma geral, se sinta confortável aqui e confiante de saber, aqui vai me deixar seguro, aqui vai me deixar protegido. Aqui é um ambiente de paz, vamos dizer assim, dentro ao caos, que principalmente quando é o alto rendimento mesmo, que o ambiente muitas vezes não é pacífico, vamos dizer assim, não é um ambiente saudável. É isso que a gente quer aqui nesse espaço, né, no espaço ION, justamente mostrar assim, que não é a medicina, digamos assim, a medicina moderna que está com dando todas as cartas o tempo todo, né? E ela é importante sim, né? Tipo assim, se o paciente precisa fazer uma apendicectomia, ele tem que fazer uma apendicectomia, né? Tem que fazer um cateterismo, ele tem que fazer um cateterismo. Agora, o que faz com que ele não chegue, que não precise, né, que são a prevenção. Então, isso é tão quanto importante do que o papel do médico lá com o bisturi, né? E é isso que a gente quer mostrar para as pessoas, que elas têm a condição de evitar chegar nesse lugar, assim, né? Então, por isso, falar com profissionais de várias áreas e que atuam de forma... talvez não sabendo que deveriam atuar de forma integrada, né? Mas que a gente está num caminho disso, assim, né? Bom, eu quero te perguntar, assim, a gente estava falando, né, dos treinamentos, como é que tu vê a subjetividade dentro do treinamento, né? Para escolher uma carga, um treino, tu leva em consideração, digamos, o jeito da pessoa, a personalidade da pessoa? Tipo assim, aquele mais fragilzinho, né? Tu vai... botar menos carga. Então, isso é o diagnóstico que o profissional tem que fazer, né? Como se vai... E aí o que entra nisso? A necessidade de força do esporte, ou seja, a corredora de rua não vai ter a mesma necessidade de força que o jogador de rugby, que o judoca, peso pesado. Então, dentro disso, a gente precisa fazer esse primeiro diagnóstico. O que envolve a modalidade? Ou quem é o sujeito, vamos supor que ele não pratique nenhuma modalidade. Aí qual é o nível de experiência que ele tem no treinamento? Isso influencia também na carga. Qual é a vivência que ele tem com isso aqui? Então, dentro disso, se eu pegar um sujeito que não tem vivência nenhuma, ele sempre vai começar do 0 ao 100. Se ele vai chegar ao 100, é o comprometimento dele que vai nos gerar, e a gente vai ter que respeitar isso. Tá? Então, a grande vantagem do processo aqui, realmente é a individualização da carga de treinamento e do efeito da carga de treinamento. Então, tão mais importante que a carga que eu escolho para um treino, grosseiramente falando, é o quanto de fadiga eu vou gerar com essa carga. Isso é o que vai representar. Esse é o maior X da questão quando a gente fala em treinamento. Qual é o dano que eu vou gerar? Não tanto. A intensidade que eu vou escolher tem tanta importância quanto a fadiga que eu vou gerar. Então eu posso usar uma carga muito pesada
e trabalhar longe do meu limite. Vamos supor, a Valéria vai agachar com 80 quilos, isso é quase o máximo dela, ela faria 5 repetições com essa carga e a sexta ela se desmonta. Mas, nossa, ela vai fazer 2 repetições dessas 5 que ela faria. Mas, botei 10 quilos para a Valéria hoje, é leve para ela, comparado com os 80 do meu hipotético exemplo agora, só que ela faria 20 repetições e vou pedir para ela fazer as 20. Tu treinou com carga leve, mas o teu dano foi muito maior que treinar com carga pesada. Então, olha só que relação é ignorada dentro do processo. Mas a carga é leve, mas fez o máximo de repetições. Qual é o dano que vai gerar no teu corpo? Mas a carga é pesada, mas ela deixou uma margem de reserva muito extensa. Então, o dano é outro. Então, daqui a pouco, a gente associa treinar com carga leve e mais seguro. Mas esse cara, no meu exemplo, que treinou com uma carga, esse sujeito que treinou com uma carga pesada, no meu exemplo, ele treinou de forma muito mais segura que treinou com carga leve. A Valéria, com 80 quilos, que poderia fazer 5 repetições, fez 2, treinou de forma muito mais segura que a Valéria, com 10 quilos, que poderia fazer 20 repetições, fez as 20. O sistema locomotor dela foi muito mais exposto, ela chegou muito mais ao limite, e qual é o tempo de recuperação que vai levar para isso? E aí, supondo que ela tenha feito esse treino, quanto tempo ela vai demorar para ficar bem, só que nesse tempo, quantos treinos de corrida ela vai ter? E ela vai para aquele treino igual. Então, ela vai entrar no treino como? Cansada. O rendimento dela vai piorar. O organismo dela vai se sobrecarregar. Olha o tamanho da bola de neve que a gente está criando com o exemplo aqui. Então, o critério de escolha da carga é a avaliação prévia. Então, o acelerômetro que eu trabalho me permite isso. Saber quanto cada carga representa dentro do processo. Tu tem Até temos um aqui. Esse feijãozinho aqui, a galera fala, né? Vamos ver se aparece. Esse feijãozinho aqui, a gente coloca na barra e tem a possibilidade de medir a velocidade em tempo real, né, o deslocamento da barra. Então, vamos supor, a Valéria que agachou com 10 quilos em uma segunda-feira, e usando a máxima velocidade, tá? A melhor repetição dela dentro dessa primeira série de treinamento dela, vamos supor, ela foi a 1 metro por segundo. Numa quinta-feira, este mesmo treino, ela foi a 0,9 metros por segundo, isso representa que ela está mais lenta. Então, eu fui a 1 na segunda, 1. E na quinta foi a 0,8, 0,9. Eu estou mais devagar. Então, isso é um sinal do meu corpo. Eu tenho que tomar uma decisão em cima disso. Então, quem é o sujeito que entra na porta do consultório do fisioterapeuta, da sala de treinamento, do personal? Quem é o sujeito e como ele chega? Então, esse ajuste tem que ser feito em tempo real, de forma constante, para a gente saber se está ofertando a carga que realmente a gente planejou. Então, dentro da literatura, existe uma expressão, a carga real representa a carga proposta? Então, daqui a pouco, aquilo que eu imaginei que esteja representando para ti já não faz mais sentido. Porque, sei lá, tem alunos que foram mais recentemente. E aí? É uma roleta russa essa mulher. O filho deixou ela dormir? Quantas vezes ela amamentou à noite? Como é que ela vai chegar aqui para treinar? Então, uma mesma carga num curto período pode significar algo totalmente diferente. Então, a grande vantagem desse tipo de processo é poder o quê? É um trabalho, né? Mas trabalhar bem dá trabalho. Então, essa é a questão. Precisa do primeiro maluco para investigar e pesquisar isso. E depois precisa de mais malucos para tentar levar essa ideia adiante. Então, como a gente vai fazer esse ajuste? Então, claro que a gente pode prever algumas situações e outras não. Vamos supor, eu não tenho a tecnologia em tempo real. Então, por exemplo, conseguir trabalhar contigo sem ter a tecnologia. Conseguir te preservar. Aí entra a experiência, entra o diagnóstico, entra uma avaliação prévia que permite eu traçar estratégias para minimizar. Claro que ter a tecnologia em tempo real te traz muito mais vantagens. Mas a falta dela não te impede de fazer um bom trabalho. Então, a subjetividade, ela é um problema. Eu não posso, é a tua saúde. É um processo, tu quer muito correr bem. E eu vou chegar aqui, vou tirar uma moeda e vou sortear a carga que tu vai trabalhar. E o quanto de repetições tu vai fazer com essa carga? Não. Então o teu dia é o preditor. Se alimentou bem, dormiu bem, meditou, tá inteira para fazer aquilo que eu programei? Não. Sei lá, foi pra balada, tá virada. Quem é a Valéria, agora no exemplo, que chegou aqui para treinar? E que tipo de atitude eu vou fazer? Então, existem métricas de estado de prontidão que a gente denomina entre nós, fazer uma avaliação prévia ao treinamento por meio de marcadores mecânicos, acelera essa barra com uma carga mais leve, se a velocidade bateu aquilo que eu espero que bata, vai treinar normal, se não bateu a gente vai tirar o pé, e é só isso, essa simples avaliação já preserva o indivíduo muito mais em relação ao que é feito no mundo real hoje. Que coisa, hein? Isso faz toda a diferença. Uau. Agora eu te pergunto aqui, existe uma série básica que pode ser realizada em casa de alguma coisa usando recursos domésticos assim? Então,
Dependendo do que você tiver para usar, dá para ser feliz, né? Ainda mais no primeiro momento onde você não é tão treinado. Isso te traz uma possibilidade de iniciar e de ficar um bom tempo dentro de casa com um cabinho de vassoura e alguma coisa a mais, né? O peso do próprio corpo. Então, a grande questão, o grande cerne do treinamento é as séries devem ser interrompidas quando você perde a capacidade de aplicar essa força. E não é que eu perca a capacidade de forma absurdamente visível aos outros, começa a travar o meu corpo. Não, a partir do momento que eu perdi um pouquinho de capacidade de gerar o máximo de força contra cada repetição, vamos dizer assim, esse é o momento de eu encerrar minha série. Mas aí a gente cai naquilo que a gente estava falando, né? Falou antes, de tu, a partir dos movimentos, do treino, tu começar a ter uma consciência corporal, né? Porque se tu não tem isso, tu não está conectado com o teu corpo, tu não sabe se aquilo já está produzindo um dano, aumento da força, né? Ou um dano. Exato. Mas aí a gente vai ter um problema, sempre eu brinco, né? Porque, esse indivíduo não consegue isso. Bem, a gente não vai ter parâmetro nenhum. Então a gente diz o que para esse sujeito? Tu sentiu cansar um pouquinho, tu para a série. Agora você não consegue perceber nem isso. Não tá parado. A gente precisa. Qualquer coisa que ele gerar movimento, faz 5, 6 repetições, tu vai se complicar, vamos poder dizer assim, de forma bem generalista. Mas a grande questão é, a partir do momento que você estiver executando algo e sentir começar a cansar um pouquinho, se o seu objetivo é só melhorar a sua capacidade de produzir força, isso já é o suficiente para ficar melhor. Padrões de movimento, de empurrar, de puxar, de sentar, levantar, coisas assim já vão te trazer uma melhora significativa, principalmente porque não está sem fazer nada. E a atividade física, tu recomenda assim, que ela seja diária? Qual tipo? Na soma delas? Na soma delas, isso. No mundo real hoje, se a gente conseguir pelo menos ter 3 vezes por semana, já é algo bem... já vai ajudar muita gente, já vai tirar muita gente de uma situação A e botar ela numa B, vamos dizer assim, né? Se você fizer 2 vezes um treinamento de força e mais alguma atividade que goste, isso já vai trazer bastante benefício. Eu diria que é o suficiente. Claro que se fizer 5, eu penso da seguinte maneira, a literatura traz isso também. O cara que treinar 5 vezes, 7 vezes, provavelmente ele vai ter o mesmo resultado. O cara que treinar 1 em relação ao cara que treinar 3, o cara que treinar 3 vai ter muito mais resultado. Tá? Então, vai depender do arranjo. Se você fizer alguma atividade, aí depender. Eu vou todos os dias, mas dos 7 dias, 2 eu faço uma caminhada lenta. Então, é uma negociação. Precisa ser medido e controlado para saber se aquilo realmente é factível ou não. 3 vezes por semana é um número-chave para você ter uma condição de vida boa, ter ganhos de força, ser um sujeito saudável. Aí no máximo 5 em uma semana. O ideal eu enxergo, eu gosto, é uma particularidade minha, aquela situação de treinar a cada 3 dias, descansar eu acredito que seja a melhor maneira, independente de ser sábado ou domingo, para as coisas se desenvolverem, independente da atividade que você realizar. O 3-1, no máximo 4-1 é um padrão bom. Aí dentro da minha vivência eu considero isso adequado. Emendar o 5º dia treinando, é muito difícil que esse 5º dia, se você está treinando mesmo, né? Independente da modalidade ou não, esse 5º dia seja realmente você tem energia para entrar bem, para fazer um bom treino. Então, se for realizar esse 5º dia, que seja algo bem mais tranquilo, conservador, vai fazer uma meditação, vai fazer um alongamento, vai fazer alguma outra coisa que te recupere, não que te gere mais dano. Sim. Então, essa estrutura é essa resposta é um pouco mais complexa. Né? Mas 3 é o mínimo, 3 é o mínimo. É uma boa... essa aí dá para cravar, E assim, Morinho, eu te pergunto, como é que tu vê a evolução do personal, né, ao longo do tempo, assim? Qual o lugar, né, que ela ocupa como um promotor de saúde, né, como alguém que faça parte dessa área da saúde ou deveria ocupar, Sim, né? Então, porque há um tempo atrás não era. Então, felizmente a profissão está em alta e vai continuar, acredito que por um bom tempo ainda vai seguir em alta. A grande questão é bem essa, onde nós estamos e onde nós poderíamos e deveríamos estar. Eu puxo muito a brasa para a minha profissão, no sentido que, na verdade, a única profissão que promove a prevenção somos nós. Quando vai no médico, o cara vai medicar. Então, o medicamento não pode ser a prevenção. O medicamento é uma solução, vamos dizer assim. É um conserto. Então, ou não, né? Exatamente. Então, a gente tem isso.
Até uma situação dentro do alto rendimento que nós, como treinadores de força, a gente questiona muito. O clube vai ter 10 fisioterapeutas e um treinador de força. Não seria melhor ao contrário? Sim, porque o eu vou esperar o cara ir pra física. Entendeu? Eu vou trocar o óleo ou vou esperar o carro fundir o motor? Então é uma situação bem interessante. Então, como eu enxergo a área? A informação está cada vez mais divulgada. Mas a gente tem um problema prévio à área. Porque o personal, o cara da educação física, ele não é o cara que geralmente teve uma boa escolaridade. Porque é um curso mais barato. Entre o aspecto socioeconômico da brincadeira também. Muitos profissionais da área, infelizmente hoje, né, pô, é uma questão de política pública também, a gente vai para um outro ramo, tentar não me estender muito para ir para esse lado, que não é a ideia, né? Mas o personal, o cara que estudou no colégio pior, ele não estudou nos colégios mais caros, via de regra. Então ele teve uma condição menor, muitos entram na educação física porque é a mais barata. Então aquela capacidade de aprendizado dele, por ter uma condição de ensino de base menor, ela fica diminuída também quando está no topo, quando precisa avançar. Então isso é algo que de forma, quando a gente pensa no bolo, cai a média. Tá? Claro que a gente tem profissionais brilhantes na área, muito inteligentes e muito capazes, mas pensando na profissão de forma geral, então o que a gente acaba criando? Aquele cara que aceita qualquer tipo de formação, aquele professor que aceita é o treinador de resumo, eu digo, que ele vê a postagem do cara que tem mais seguidor que ele e replica no aluno dele. Né? Então, a gente tem muito pouco, acredito que as profissões de maneira geral estão sofrendo desse problema, a gente tem muito pouca construção da ideia. Esse é o maior problema. Eu falo muito, quando a gente está falando, resume o trabalho a um acelerômetro, uma metodologia, a gente esquece que tem toda uma teoria de treinamento que envolve isso. E que começou a ser investigada em meados dos anos 70. E que só eu faço isso há 10 anos e hoje é novidade para os outros. Não pode ser novidade. Eu faço isso. Eu um coitado que faça 10 anos isso. Então a grande condição é, a profissão deveria estar num patamar maior ainda, mas a gente perde para o apelo comercial. A gente está exatamente, a medicina também passa muito por isso. Então, tanto o médico quanto o personal está sendo medido pelo número de seguidores, não pelo aquilo que ele entrega. Então, a grande questão dentro do treinamento, dentro do profissional é como ele recebe esse sujeito e como ele entrega esse sujeito. Mas os profissionais não vão ter isso para te dar. Legal, tu treinou o Ronaldinho Gaúcho, mas isso não te torna um profissional bom porque tu treinou o Ronaldinho Gaúcho. Porque ele é ser o Ronaldinho Gaúcho de qualquer jeito. Daqui a pouco o Ronaldinho Gaúcho foi o Ronaldinho Gaúcho apesar do Felipe. Não por causa do Felipe. Então, como se justificaria isso? Com dados, com ciência aplicada, com relatórios. Olha, eu recebi ele assim, eu entreguei ele assim. Dentro disso, a melhora disso fez ele melhorar isso, e isso ajudou ele a ser o que ele se tornou. Mas isso não existe dentro do processo. Então, a gente vive uma situação que a nossa área tem muita coisa para crescer, mas em contrapartida, a informação está sendo disseminada de uma maneira, na minha visão, que não é a melhor ainda. Está faltando profundidade na hora do entendimento, está faltando desconforto na hora de tentar problematizar algo. Por que isso? Por que eu estou fazendo isso? Eu não poderia fazer de outra maneira? Daqui a pouco nós realizarmos algo de maneira distinta, pode nos levar ao mesmo lugar? Pode. Mas o que tu fez? O que eu fiz aqui que nos levou a isso? Não se sabe. Então, a gente atribui muito, principalmente para o público leigo, o sucesso de algo a um determinado exercício. Mas, de novo, se eu fizer 5 repetições e poderia fazer 10, eu não vou ter o mesmo dano de um exercício que eu faria 20 repetições e fiz as 20. E os dois podem ser um agachamento. Então, eu posso ter um agachamento que te ajuda a correr e tem um agachamento que te impeça de correr. Então, o agachamento é bom, o agachamento é ruim. Então, quando tu vê o que a gente mais vê no Instagram, faça esse exercício para isso. Mas quando? Como? Quantas vezes? Seguido do quê? Só ele? Faço de manhã ou de tarde? Faço antes? Então, a gente está muito raso no entendimento, a gente está problematizando um pouco e, felizmente, entregando o mínimo e muitas vezes de forma mal feita, mesmo assim a gente consegue melhorar as pessoas. Olha como é legal a nossa área. Então essa é uma questão maluca, né? Então a gente brinca, o treino ruim também pode dar certo. Não deveria ser assim. Então a gente tem o problema socioeconômico, meu ver. A gente tem o problema da informação muito facilitada. Mesmo assim,
E isso está sendo suficiente para melhorar a condição de vida geral das pessoas. Em contrapartida, a gente tem cada vez mais pessoas frequentando a academia e cada vez mais pessoas afastadas do trabalho por dor lombar. Como é que pode, né? Como é que pode? É. Mas isso que tu falou, tem mais informação, mas aí a gente cai bem no que tu disse, né? Que não tem conhecimento, né? Não tem profundidade, é só a informação, é o bastantão. Você já parou para questionar aquilo, né? Então, quando eu dou a aula, a mesma coisa, eu digo, você já parou para questionar o que eu estou trazendo para vocês? Ninguém está aqui para dizer amém só do que eu estou dizendo. A gente está aqui para um debate, para as coisas serem entendidas, para a gente poder amarrar uma ponta que está solta, essa é a ideia. Tá? Então, falta muito isso dentro do processo. Mas, mesmo assim, as coisas estão evoluindo. Tá? E a posição da área é muito confortável até dentro desse processo. As pessoas se sentem mais seguras dentro do personal, mas as pessoas também gostam de chegar e escolher o que vão fazer no treino. Aí cai naquela pergunta também, né? Da personalidade, né? Da pessoa. Imagina, tu vai escolher. Né? Buffet de sorvete. Isso aqui não é um buffet de sorvete. Tu não vai escolher o que vai fazer, infelizmente. Claro que se algo te gerar um desconforto é diferente de algo que tu tenha preferência. E daqui a pouco, se tua preferência for fizer sentido, a gente também pode negociar isso. Mas eu gosto muito, às vezes, eu até tenho muito pouco esse perfil hoje. O ambiente aqui é bem sistematizado, todo mundo entra sabendo o que tem que fazer, como tem que fazer. Porque é um trabalho, né, Maurinho? É um trabalho. É um trabalho. Não é uma, eu pelo menos eu não vejo, não é uma diversão, até ela se torna uma diversão porque tu curte, né? Porque tu enxerga aquilo que está te trazendo, exatamente. Né? Mas é um trabalho, é uma coisa, é responsabilidade que tem que colocar em cima. Hoje mesmo eu até escrevi no meu Instagram, um colega fez uma postagem com até algumas coisas que eu coloco em aula dos autores e tal. Ele até estava me perguntando ontem, qual é a frase e tal. E aí ele fez uma bela postagem relacionada à corrida também. E aí eu repostei, ele me marcou e eu escrevi, o treino é chato. O treino é chato. Vai ter que repetir aquela porcaria quantas vezes for preciso. Fazer uma coisa diferente. Como é que melhorou na corrida? Correndo, né? Sim, tu não foi fazer outra coisa. Não foi fazer outra coisa, tu não foi nadar no dia da corrida, tu tem que correr. Tu gosta de correr, mas pro outro vai ser chato. Mas enfim, se tu quiser ser um corredor, tu não tem escolha. Então se você quiser ficar forte, você vai ter que fazer essa porcaria aqui. Vai chegar todo dia que tu entrar aqui. Se eu chegar um dia no treino e disser pros caras que eles não vão começar agachando, eles vão me olhar assim, eles nem olham pra mim, eles vão direto pra aquela barra. Por quê? Porque é onde vai dar suporte pra tudo. Então ninguém questiona, eles entram, vão para baixo, começam a aquecer, eu vou montando o resto. Claro que teremos outras situações dentro do processo, mas eles vão começar ali. Então imagina, né, grosseiramente, para você ficar bom no agachamento, você precisa agachar. Aí, o desgraçado já é fraco por si só. Aí ele quer variar. Então você torna o quê? O cara é ruim em um monte de coisa. Ele é um fraco em 10 exercícios, ele perde a chance de ser bom em um, ele é fraco em vários. Ou seja, não trouxe benefício nenhum para ele. Uma conta bem básica, um aluno que treina 2 vezes por semana, ele vai treinar 48 vezes no semestre. Aí desses 48 tira feriado, tudo, você deve ir para uns 40. Tá? Aí tu divide o treino, ele vai agachar uma vez num treino e no outro não. Ele agachou 20 vezes em 180 dias. Qual a chance dele ficar bom? Nenhuma. É básico, reflete minimamente. Enxerga e não tem que variar. Tem que variar. Varia quem pode. Não é pra ti. Então, repete incessantemente, fica bom, se torna bem, cria estrutura pro teu corpo, cria uma base sólida, pra depois pensar em brincar de circo. Mas até lá, o treino é... O que tu mais gosta? Faço sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. O que tu acha? Às vezes eu acho um saco. Mas eu preciso fazer. Então, já não penso por que eu estou fazendo aquilo. Eu sei que aquilo vai ser importante para mim até o fim da minha vida. Então, quando eu puder fazer isso, poder fazer bem, isso quer dizer que eu estou ganhando créditos até o fim da minha vida. Então, esse é o principal, tá? Trazendo funcionalidade, faço o que eu possa jogar, faço o que eu consiga, sei lá, ficar em pé o dia inteiro aqui. Tá? Viajar e caminhar bastante. Então, transcende a tua vontade. Essa é a grande situação do treinamento. E qualquer processo, ele muitas vezes vai ser chato, porque ele é repetitivo. Não, o Lucas está estudando para concurso, o que ele tem que fazer? Ele tem que ler. Ele tem que sentar a bunda dele e ficar ali lendo incessantemente. Ele acha aquilo legal? Não vai achar. E até isso que falou do repetitivo, né? Porque as pessoas elas têm uma visão, uma ilusão de que a vida é algo assim, é maravilhoso, que vai ser um show todos os dias. Ela é, sim, ela é, a vida é em si. Mas
é tudo repetição. É tudo. Tu vai dormir do mesmo jeito, né? Teoricamente, no mesmo lugar, tu vai acordar na tua casa, vai comer a mesma coisa, tu vai te locomover para o teu trabalho do mesmo jeito. Tu cria hábitos. Tudo é repetição. E necessidades, né? O trabalho entra com necessidades, então tu cria hábitos. Então é bem isso. Esse tempo, não lembro quem me falou, meu treinador é muito bom porque ele fica trocando treino toda hora. Eu, parabéns, isso é ruim um monte de coisa. Fica me olhando assim. Parabéns. A pessoa ficou me olhando triste assim. É isso. Então o que eu acabei de explicar, que eu acabei de dizer pra ti, eu repeti pra ele. Aí, aquilo fez sentido pra ele, acabei com o dia da pessoa. Porque aquilo fez sentido. Não tô melhorando em nada. Tu caminha que nem uma tartaruga porque tu não repete as coisas. Simples. Precisa criar estrutura. Então, o treinamento é um enfrentamento repetitivo e programado a uma ordem de estímulos. Que droga, né? O cara que joga futebol não aguenta jogar futebol todo dia também. É o emprego dele. Ele só joga futebol. Vai tu jogar futebol todos os dias. Sim, ele só vai ganhar excelência se ele ficar repetindo lá aquele movimento. Precisa. Né? Precisa ensaio, a dança é ensaio. O bailarino, o que é o bailarino? Eu ouvi essa semana, alguém estava me dizendo que, eu não sei, era uma conhecida, enfim, tinha uma menina de 4 anos que estava no balé. Porque ela quer ser bailarina. 4 anos. Enfim, ela vai reproduzir. Vamos supor que essa menina se torne uma profissional do balé. Sei lá, eu não tenho esse conhecimento, mas ela se torna profissional aos 18. Ela já vai ter 14 anos de balé. 14 anos. Ela vai querer variar o balé, tá bom, vai variar assim. Então, quando a gente entende que a vida e o treinamento é um processo, tem que ser enfrentado, tem que ser repetido, a coisa fica mais tranquila. Então isso depende também da inteligência do público que tu recebe. Isso faz diferença também. Tem que ter um público diferente, não vai conseguir trabalhar com o público comum. Tá? Tem que ter uma aceitação, tem que ter um entendimento, e para criar esse tipo de entendimento leva tempo e leva construção. Precisa construção. E construir é complexo, bem complexo. É trabalho, então tem que estar disposto a ter trabalho. Para catequizar o sujeito, entender que aquilo é importante, que aquele é o melhor caminho, que é um caminho saudável, que vai trazer resultado. Então, ao mesmo tempo que tu te expõe, tu mata no peito uma série de situações que são antagônicas ao que é pregado, via de regra, de forma geral, melhor dizendo, tu tens a necessidade de compensar isso mostrando o resultado. Mas quando tu está embasado, quando tu gera dados, gera relatórios, essas coisas acabam acontecendo, isso te calça, né, te fomenta, te estrutura para continuar fazendo aquilo que tu está fazendo. E fazer com que cada vez mais profissionais atuem dessa maneira. Essa é a parte mais interessante do processo, que eu enxergo hoje, assim. Nossa, hoje de manhã mesmo eu me dei conta, olhei minha caixa de mensagem no Instagram, os 5 primeiros ali, cara, eu pensei, cara, eles são talvez os caras que estejam fazendo, eles todos trabalham com jogadores de futebol, e todos conversando comigo ali, e esses caras são os caras que conversam comigo no dia a dia, basicamente. De diferentes lugares do mundo, eu pensei, a partir do momento que eu considero esses caras estarem fazendo os melhores, talvez os melhores trabalhos feitos no país sejam desses caras, e esses caras se remetem a mim e passaram por mim durante muito tempo, eu não posso estar errado no que eu estou fazendo. Isso foi meio, foi um momento assim, que gratificante se dar conta disso. Então os caras são muito bons, eles estão no alto nível, e o elo em comum entre eles sou eu. Então, quer dizer, tem alguma coisa o caminho está sendo construído e pavimentado de forma correta, felizmente. E espero que seja cada vez mais. Vamos lá. Então, vamos finalizar, né? E o que tu nos fala, assim, para a gente finalizar esse bate-papo, assim? Em qual sentido vou te devolver? O que tu quiser. Então, o que eu mais falo é que a gente tenha adesão àquilo que é proposto, né? Isso em todas as esferas, vamos dizer assim. Tem um aluno que é psiquiatra e a gente brinca muito. Dormir 6 horas por dia, comer uma quantidade mínima de proteínas, fazer exercício 3 vezes por semana e não beber que nem um Opala, é algo muito difícil. Então, que a gente, quando pensar em construção de um processo, que a gente fazer o básico bem feito é muito difícil. Então, que a gente se atente àquilo que realmente é importante, canalize essas coisas e fique bom realmente nelas para depois pensar mais adiante. Então, a minha sugestão final é entender que o básico bem feito ele não é só
importante, ele é fundamental para estruturar qualquer tipo de processo. E o básico, ele não entenda ele como básico, ele é o elemento chave do processo. Né? A partir do momento que você consegue fazer o básico, que de básico não tem nada bem feito, você pode ter sucesso em qualquer esfera, né? Seja ela profissional, de saúde ou até mesmo um treinamento específico. É isso. Tá, Amorim, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Até mais. Até.